Paz seja convosco. Amém. Glorifico a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor para louvarmos a Ele, glorificarmos a Ele, ouvirmos e podemos ouvir a sua bendita e maravilhosa voz. Não estamos aqui com o objetivo de ouvir homens, nem trazer ensinamento de homens, mas trazer a palavra de Deus. Muitas vezes ela nos é amarga, muitas vezes ela nos conforta, muitas vezes ela nos constrange também. Tentei comprar mais um ventilador essa semana, não consegui. Nós vamos tentar remediar um pouco mais esse calor. Também essa porta daí eu tenho que tentar arrumar ela. Ela está com a mola dela quebrada, para a gente ver se a gente consegue manter ela aberta. Mas vamos administrando. Estava hoje ouvindo uma live sobre a igreja perseguida, e conforme aqueles homens e mulheres testificavam da vida deles dentro da igreja perseguida, eu me constrangia, porque nós vivemos bem e muito bem. Aquele homem falava da igreja da Síria, em que muitas pessoas perderam seus lares por conta da guerra, que já dura mais de 10 anos. E aquele homem, pastor, ele falou assim: eu não fui embora porque eu tenho um chamado aqui nesta cidade, nesse país, e aqui eu fico. Mas ele falava que muitas vezes ele andando pelas ruas, ele via crianças passando fome, e ele pegava o sustento que ele tinha missionário para comprar pão, para tentar minimizar a dor e o sofrimento daquelas vidas. Ou seja, nós estamos muito bem. Os nossos problemas, eles são problemas que seriam de grande alegria para os nossos irmãos missionários. Estamos trabalhando o texto de 1 Pedro, capítulo 3, quero pedir para você já deixar aberto, 1 Pedro, capítulo 3. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema submissas como ao Senhor. Submissão não é fácil. Nossa necessidade de nos sobrepor aos outros é tão antiga como a nossa concepção, como o nosso nascimento. Nós nascemos assim. Vemos esse procedimento na sociedade. E o que acontece é que nós achamos que isso é correto. Nos submetermos não é uma opção. É muito melhor eu fazer com que as pessoas elas se submetam a mim. Nós nos submetemos, nós nos sobrepomos a todos. E o objetivo final sempre é o benefício próprio. Nós queremos dominar para que nós tenhamos algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem. Esse tema trata diretamente com as mulheres, que são chamadas a se submeterem aos seus maridos, como se estivessem fazendo isso para ao Senhor. O verso que ficou na semana passada, em 1 Pedro 3, 1 e 2, que diz: da mesma maneira, e nós falávamos na semana passada que se da mesma maneira se refere à figura de Cristo, se submetendo aos suplícios e às dificuldades em prol da minha libertação e da sua libertação. Da mesma maneira, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que, se houver alguns que não creem na palavra pela conduta de suas mulheres, sejam conquistados sem palavras, ao observarem vosso comportamento honesto e respeitoso. Qual o sentido de agir assim, já que a sociedade diz o contrário? A resposta é que nós seremos como Cristo. Qual é a forma que você deseja ter? Você deseja a forma do mundo ou a forma de Cristo? Além de serem encontradas as mulheres como agradáveis ao Senhor, há também uma consequência a mais. Aqueles que nos submetemos estarão sendo ganhos para o reino de Deus, sem que nenhuma palavra seja proferida. As pessoas elas vão ser ganhas pelo seu agir e seu proceder, não falando, mas agindo, demonstrando um cristianismo verdadeiro através da submissão.
àqueles que nos submetemos, eles irão vir para o reino de Deus. As ações irão pregar o Evangelho, não com palavras. Que rico prêmio, que nós possamos ser encontrados como obedientes ao Senhor. A palavra de hoje tem como título, dando continuidade a esse bloco de pregação para as mulheres. Na semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos a partir do verso 7 falando com os homens ou com os maridos. O título da palavra de hoje é Reais Adornos de uma Mulher Cristã. O que se espera, segundo as Escrituras, que a mulher se adorne? Como que é? E aí há igrejas que entram por uma vertente extrema e dizem, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. E tem outros que falam, não, pode fazer o que quiser, porque é à vontade. Onde está isso dentro da palavra de Deus? Nós vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. Sabe ler, Pedro? Já achou, não? Assim diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 em diante. Você sabe ler? Sabe? Vamos ler para o Pedro aí. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedecera a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra nesse tema, Pai querido, tão sensível, em especial nos dias de hoje. Pedimos, Pai querido, que o Senhor fale aos nossos corações. Abrimos o nosso entendimento a Ti, Pai, para que o Senhor nos constranja, nos convença. Fale conosco, Pai, mais do que palavras, Pai, que a Tua palavra entre nos nossos corações e gere mudança e transformação. Peço, Pai, que o Senhor me capacite nesta noite a ser um instrumento da Tua vontade, trazendo apenas, Pai, aquilo que procede da Tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Reais adornos quer dizer que existem adornos mentirosos, ou adornos falsos, ou adornos não tão abençoados assim. Estava lá fora com os meninos lá fora, eles estavam comendo laranja. Eu contei uma piadinha que eu vi, o Benê não gostou muito, deu uma risadinha meio amarela, em que a pessoa chegou lá no nutricionista, que estava precisando emagrecer, e o nutricionista vai ouvir de novo, entendeu? Vai rir agora, entendeu? E aí, está comendo saudável? Ele falou, doutor, o que você está comendo? Estou comendo frango. Frango grelhado? Ele falou, não, frango recheio da coxinha. E aí, Benê? Você ouve de novo, hein? Existem reais adornos, e existem adornos que não são tão reais assim. O primeiro versículo, os dois primeiros versículos de 4 que nós vamos meditar nessa noite, é o verso 3 e 4, que diz assim, novamente: não consista o vosso adorno no que é exterior, como no trançado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar vestidos elegantes, mas nas qualidades interiores do coração, isto é, na incorruptibilidade de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E é claro que a minha versão está diferente da sua. Eu fiz um mix de 4 versões para dar um linguajar que a gente possa entender. Às vezes falam algumas palavras diferentes aí, não precisa falar diferente, eu vou falar o que é o comum.
Muitas igrejas, em especial 10, 20 anos atrás, usavam versículos como esse para falar para a mulher: olha, você não pode usar nenhum tipo de maquiagem, não pode pintar o cabelo, não pode usar roupa isso, usar roupa aquilo. E o entendimento ele é dado. Deus ele não se preocupa, digamos assim, que a mulher ela se arrume. Pelo contrário, ele fez a mulher já nesta característica. O pensamento concentra-se agora naquilo que é uma das características das mulheres: a beleza. A mulher ela é reconhecida não só pela sua inteligência, pela sua capacidade, mas também pela beleza. Apesar de muitos homens hoje estarem migrando para uma área, entendeu, que não é masculina, ela é muito mais feminina, a mulher ela é reconhecida pela sua beleza. O eixo em torno do qual a questão se move aqui são adereços femininos. E a pergunta é: o que deixa verdadeiramente as mulheres bonitas? Algumas versões traduzem esses cabelos trançados como penteados exagerados. Eu lembro que eu congregava lá em São Paulo, antes de vir para Brasília, numa igreja muito tradicional, e o casal de pastores que haviam abandonado o ministério, que tinham dado idade, 80 anos, tinham sido jubilados, eles, quando entravam na igreja, parecia que eram dois santos, dois anjos entrando na igreja. Independente da figura dele, a figura da senhora, uma senhora muito bem trajada, com um vestido impecável, aquele cabelo lilás, entendeu? Totalmente armado, e você olhava e falava assim: nossa, essa mulher, se a gente tocar nela, a gente é curado. Tanta santidade naquela aparência. As mulheres elas se arrumam e não há problema nenhum com isso. Além dos penteados, o apóstolo Pedro ele fala dos adereços de ouro, a que se refere a tudo que uma mulher pode trazer pendurado em seu corpo: colares, braceletes, brincos, todas as coisas, muitos deles de ouro, que são objetos de cobiça, e reflete o contexto de que os adereços normalmente eles são caros. O terceiro item que se fala é do vestuário, e ele fala que elas usam muitas vezes trajes que refletem muito mais o luxo do que qualquer outra coisa. O custo, o luxo. O fato das mulheres se preocuparem com a aparência ela é natural. Não adianta você querer brigar por isso. A sociedade vive em torno disso. O comércio, as mídias, elas vivem em torno disso. As empresas de roupas, elas vivem em torno disso. Desde que a menina ela nasce, além dela já ter essa vertente natural, nós ensinamos as meninas a se portarem assim. A grande maioria das meninas nasceu brincando com boneca, arrumando isso, arrumando aquilo. Quando o menino nasce, não tem nenhum adereço nele, mas a menina coloca a fitinha, coloca o brinco, coloca isso, coloca aquilo. Então é algo que é natural. Mas o que a Bíblia fala em relação a isso? Será que Deus condena? Não. Ele criou a mulher exatamente nesse contexto. Além de ser uma auxiliadora, ela também embeleza. São tratadas como flores, e como flores frágeis, não porque são incapazes, mas porque têm que ser cuidadas. Em algumas passagens reflete a mulher como aquelas que são um jardim fechado, que tem que ser cuidado pelo seu marido, tem que ser protegido. Apocalipse 19, 7, 8, abre por gentileza. Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, assim diz a palavra de Deus: alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se adornou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
A própria noiva de Cristo, ela é apresentada como uma mulher, como uma noiva que ela está adornada. Ela está com uma veste bonita. Ela está com uma veste branca. Então não há problema das mulheres elas se arrumarem. Não há problema. As igrejas que trazem esse peso e esse jugo sobre as mulheres, elas estão erradas. O que é condenado não é o arrumar. O que é o condenado não é o uso de maquiagem. O que é condenado é o excesso. Excesso em tudo não é abençoado. Mesmo o excesso de vir à igreja não é abençoado. Nós não somos chamados a ficar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem o teu trabalho, você tem o teu estudo, você tem a sua família, você tem o seu lazer, você tem os seus projetos. É por isso que o Senhor separa apenas o domingo como dia do Senhor. Nesse dia não é dia de você encher laje, não é dia de você fazer isso, fazer aquilo outro, não é dia de você ir vender isso, vender aquilo, entregar, não é dia de nada disso, porque Ele entrega para você 6 dias para você fazer o que você quiser. O excesso, ele é problemático. Não há problema de você comer uma picanha com gordurinha, mas não coma muito, não exagere. Não há problema de você comer doce, mas não exagere. E no caso das mulheres, o problema que ele está chamando a atenção é o excesso. E especialmente as situações onde os pobres são oprimidos, enquanto os mais ricos gastam exageradamente em joias e vestes. O que Pedro está falando é: gaste e invista em você, mas lembre-se daqueles que são menos privilegiados. Se alguém vier a você e pedir para você abençoar com um prato de comida, abençoe. Não fique com a retenção no teu coração: eu estou guardando dinheiro para esse projeto, agora aparece esse cara aí. Não, abra o seu coração e abençoe. Ele está falando literalmente em relação às mulheres. E nós temos que entender que todo o contexto de 1 Pedro, que nós trabalhamos desde o começo, são pessoas que são marginalizadas, pessoas que estão à margem da sociedade, que são oprimidos, são pessoas que precisam de recursos. Eu vi aquela live hoje lá da igreja Portas Abertas e eu me constrangia vendo a dificuldade das pessoas. E nós estamos aqui apavorados, tendo tudo. Talvez você reclame, a temperatura está mais quente na igreja, talvez lá esteja mais fresquinho. Tem pessoas que não têm aonde congregar. Estava vendo o último depoimento que eu vi. Eles estavam lá num culto lá na Argélia, na Nigéria. Um grupo de radicais islâmicos invadiu a aldeia. Aquela mulher saiu correndo do meio do culto, entrou num rio e ficou lá tentando se esconder. E ela viu as pessoas chegando, e ela com o bebê dela no colo, e ela foi entrando, ela pisou num buraco e ela não conseguia se soltar. A hora que ela viu: cadê a minha criança? Morreu. A nossa dificuldade, ela é mínima diante daquelas dificuldades que eles passam lá. A questão é levantada de uma forma até um pouco chocante. Abre 2 textos, Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Apesar desse texto ser um texto literalmente destinado às mulheres, ele vale também para os homens na mesma medida. Isaías 3, do verso 16 em diante. Isaías está no meio da Bíblia. Isaías capítulo 3, versos 16 em diante. Na Aldinha, página 712, na sua. Diz assim, Isaías capítulo 3, verso 16 em diante. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço encroado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas naquele dia. Tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, e os pendentes, os braceletes, e os véus esvoaçantes,
os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, e os sinetes, e as joias pendentes de nariz, e os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios da cabeça e os véus grandes. E ele continua discorrendo, exatamente falando sobre a ação de Deus sobre o excesso. Aí é a figura da mulher e a figura de Sião como Israel, a noiva do Senhor. Tiago capítulo 2, verso 1 em diante. Tiago 2, página 1229, Lenda também. Tiago, capítulo 2, verso de 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, com roupas rasgadas, e tratares com deferência o que tem a trajes de luxo, e disser: tu assenta-te aqui perto em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu sentas ali ao pé, em pé, ou fica em pé, assenta-te aqui embaixo da estrada dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tornados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Excesso. O excesso é condenado, porque muitas vezes as pessoas elas se arrumam para serem notadas, e não simplesmente porque está se sentindo bem. Toda essa preocupação com a beleza reflete a condição humana, que infelizmente costuma dar mais valor para o exterior do que para o interior. As pessoas olham para você e te medem pelo que você está aparentando, mas não é assim que Deus faz. Por isso que no começo da palavra eu perguntei: você quer parecer com quem? Com o mundo? Você quer ser aprovado pelo mundo ou por Deus? 1 Samuel 16, verso 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você quer tomar que forma? A forma dos homens ou a forma de Deus? Na nossa sociedade é mais importante ter do que ser. Na sabedoria do Antigo Testamento tem muitos exemplos desses, e eu peguei só um, Provérbios 31:30, que diz: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mulheres, vocês querem ser encontradas diante de Deus de que maneira? Dito isso, passamos para a resposta do correto proceder, porque ele vem questionando. Você lembra que nós trabalhamos no capítulo 2, ele falando da condição do ímpio, da condição do cristão, de como Jesus age. E aí no capítulo 3 ele vem trazendo a mesma condição. Primeiro ele traz a condição de como o ímpio se veste, como ele se porta, e agora vai falar como ele vai esperar que a mulher ou o ser humano se porte. A resposta que Pedro dá à questão sobre o que torna as mulheres agradáveis a Deus é bastante diferente do que é falado. Não é tanto o exterior que é considerado, mas a verdadeira beleza está no interior da pessoa, apesar de que o exterior tem que ser cuidado. Não é para você ficar largado. Eu e Rosângela estávamos num evento e às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim: por que não se cuida? Homens e mulheres. Saúde, por que não se cuida? Barriga tanquinho ou barriga choco? Saúde ela é importante. O que você vai fazer? Como
você vai estar daqui a 10 anos, 20 anos? É muito lindo e maravilhoso olhar pessoas jovens. Não tem doença. E aí você vai, eu brincava aqui, né, com 50 anos, precisa usar óculos. Apesar de eu não usar óculos, eu tenho 54. E a gente tem que entender que a nossa saúde, ela tem que ser plantada hoje. E a minha esposa me cobra. Quem já fez exercício? Já fez a sua caminhada? Não deu tempo. Programa é importante. Tem que fazer. Todas essas coisas, elas são importantes. Mas mais importante do que isso é o interior. É o íntimo da pessoa. Aquilo que ela é por dentro, o jeito que ela é realmente. E o que vale aí é o incorruptível espírito manso e tranquilo. É então apresentado o contraste entre a aparência exterior da pessoa e o que realmente vale a pena. Porque não há ser humano que com 90 anos esteja totalmente difícil. Existe, mas é difícil. Quando a pessoa ela vai chegando nos 80, vai chegando nos 90, o que vai acontecendo 70, 80, 90, eu vi a titia decaindo a saúde dela. A gente acompanha de longe a história lá da titia da Estela, como é que ela está. Os dias de glória são os dias da mocidade. E nós temos que cuidar. Mas em um momento vai acabar esse tempo. E por mais que você se cuide, por mais que você faça exercício, por mais que você se alimente bem, você vai ficar enfermo e você vai morrer. E o que vai ficar não é a sua beleza. O que vai ficar é o que você plantou interiormente. Tenha sempre em foco isso. Privilegie o que é eterno, sem desprezar o que é atual. Nós temos que olhar para o atual. Às vezes as pessoas elas ficam vivendo apenas trocando o almoço pela janta. Será que a vida que Deus preparou para nós é isso? Será que Deus deixou que o seu Filho Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário para que você passasse uma vida miserável, a vida inteira, sem nada, nem para você poder comer uma pizza, comer um dog, nada? Será que é isso? Mas será que é só isso? Eu vou trabalhar só pelo meu exterior? Será que é só isso? Incorruptível destaca que tudo que foi mencionado no verso 3 ele é corruptível. Titia fez aniversário de morte, dia 25. Hoje é 26 ou 27? 26. Ontem fez um ano? Ou 2? Não. 2 anos. Ontem não. ela faria. Ela fez aniversário, tá? 4. Ontem ela fazia 80 aí? 4 anos. Se a gente for fazer uma exumação lá, não vai ter mais cabelo. A carne não existe mais. Eu não sei qual que é o nível de degradação do corpo humano, mas eu creio que só tem ossos lá. O que adiantou? O que adianta? Se você falecer hoje, você acha que você vai conseguir manter essa beleza exterior sua por quanto tempo? Debaixo da terra. Mas é para eu me largar? Não. Incorruptível destaca tudo que foi mencionado no verso 3 que é corruptível, fadado a desaparecer. No caso das mulheres, como a flor de 1 Pedro 1,24, ele fala, a beleza exterior, ela passa assim. Por mais que se inventem procedimentos, por mais que se inventem cremes e toda sorte de coisas, a tendência é cada vez mais aparecerem as marcas da idade. Ao desaparecer a beleza, o que restará? Por isso a mulher será sábia se pensar mais na beleza interior, aqui descrita como espírito manso e tranquilo. Essa combinação, ela vai aparecer diversas vezes nos textos do que nós chamamos dos pais apostólicos, fazendo sempre alusão a Isaías 66:2, que diz: o homem para quem olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Se arrume para vir para a casa do Senhor. Coloque roupa para ver Deus. Não é roupa cheia de pudor, não é isso. Se arrume, como se você fosse realmente para um grande evento. Mas não fique só nisso. Não fique só nisso.
Na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, ele traduz essa tranquilidade por humildade. É uma pessoa que é calma, uma pessoa que é tranquila, uma pessoa que lida com as situações da vida de uma maneira diferente. O que é ressaltado é a paz interior, a serenidade, e isso é de grande valor diante de Deus. Assim, a beleza interior de uma mulher tem muito mais valor do que todas as joias, vestidos e maquiagem que ela possa usar, mesmo que ela use. O que é levado em conta por Deus é o espírito dela, é como ela pensa, é como ela age, é como ela fala. Nós temos as mídias sociais nos expondo como nunca houve. Para os mais jovens, talvez você nem acredite, mas teve um tempo que não tinha internet. Talvez não seja do seu tempo. Eu nasci e eu vi o nascer da internet, e a coisa ela se desenvolveu de uma maneira em que hoje as pessoas elas conhecem a intimidade dos outros de uma maneira como nunca antes. Antes, para a gente chegar ao ponto de se abrir para um terceiro, a gente tinha que conversar muito para você confiar. E hoje não. As pessoas elas mostram a sua intimidade, elas mostram o seu coração, elas mostram a sua insatisfação. Todo mundo sabe tudo de todo mundo. Devemos observar o crescimento interior, mas também devemos nos cuidar observando o exterior. É tão doido isso, que tinha uma teologia que chamava a teologia ascética. O que era isso? As pessoas elas entendiam que para a pessoa subir aos céus, ela tinha que sofrer na terra, e ela não tinha direito a nenhum tipo de prazer. Daí nascem, em parte, os freios franciscanos, em que eles entendem que você ter bens materiais reflete a tua falta de santidade. Mentira! Nós vivemos debaixo do cuidado de um Deus que é todo poderoso, que Ele concede aos seus riquezas, ou não, beleza, ou não, e nem por isso deixa de ser filho de Deus, ou filha de Deus. Os dois são a expressão única e indissolúvel de uma pessoa, o exterior e o interior. Não há como você separar um do outro. A relação entre o íntimo da pessoa e o que ela parece ser externamente, de todos os modos, não se pode escapar. Se eu olhar para você, eu consigo ver se você está com semblante pesado ou não. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Você consegue olhar para uma pessoa e ver se ela está bem ou não, mesmo que ela esteja super arrumada ou ela esteja maltrapilha. Às vezes a pessoa ela não está tão bem vestida assim, mas você olha nos olhos da pessoa e vê paz. Você vê uma pessoa super produzida e você vê a angústia. Uma coisa não reflete a outra. 1 Pedro capítulo 3, verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se adornavam no passado as santas mulheres, que punham a sua esperança em Deus e se submetiam aos seus maridos. Aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. Há alguns meses atrás, faleceu uma amiga nossa. Faleceu o marido de uma amiga nossa, pastor. E ela se encontrou numa situação complicada. O seu marido, devido a algumas dificuldades que teve, alguns reveses sérios, ele parou de pagar o INSS e ela não tem direito à pensão. Ele fez o seguro de vida, mas a carência do seguro de vida vencia naquela semana, ele morreu antes. Que coisa! Sim, ele deveria ter cuidado melhor da esposa, mas aquela mulher, a gente acompanhou e a gente continuou falando com ela, orando com ela, e ela mostrava a tristeza do seu coração, a preocupação, mas a confiança em Deus.
E a igreja presbiteriana, e muitos daqui receberam mensagem, a Menisa andou dando uma compartilhada também. E eles estavam com o objetivo de levantar recursos para comprar uma casa para ela. E o objetivo era levantar 180 mil reais. E o Brasil inteiro, dentro da presbiteriana, estava ajudando. E eles já estavam com 90 mil reais. Subiu mais um pouco, chegou a 180. Chegamos no nosso alvo. Ligou uma pessoa para lá, o pastor responsável, e disse assim: olha, qual é o valor que vocês têm em caixa? Ele falou: 183 mil reais. E dá a conta bancária. Depois ele depositou mais 183 mil reais. Pois foi assim também que a si mesmo se adornavam no passado as santas mulheres que punham a sua esperança em Deus. Aquele marido deveria ter cuidado melhor da sua esposa? Deveria ter deixado alguma coisa? Deveria. Mas já que ele não fez, quem faz é Deus. Para reforçar a sua exortação, o autor lança a mão de um exemplo no Antigo Testamento, buscando modelos no passado para as mulheres cristãs no presente. Modelo não é algo que você tem que copiar. Modelo é algo que você se espelha, você não tem que copiar. Eu não sou modelo. As pessoas, elas trazem características que você pode até olhar como referência, você não tem que copiar. O apóstolo Pedro começa fazendo assim de forma geral essa comparação, dizendo sobre essas mulheres duas coisas. Primeiro, as mulheres do passado, aquelas mulheres realmente cristãs, elas esperavam em Deus. Provavelmente já fazendo o exemplo de Sara, que nós vamos falar no verso 6. Sara era uma mulher que era esposa de Abraão, e ela aprendeu a esperar. Foi dada-lhe uma promessa que ela teria um filho, e já em alta idade ela gerou um filho, lá para 90 anos. Você já imaginou, Naldinho, você ficar grávida e ter um neném hoje? Misericórdia! Está amarrado. Segunda coisa, aquelas mulheres, elas eram submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. A frase é literalmente idêntica do verso 1, ressaltando isso, que aquelas mulheres antigamente são os modelos para as mulheres de hoje. Essa submissão não tem a ver com ser mais fraca, não tem a ver com ser mais burra, com ser incapaz, mas tem sentido de você entender que você está obediente a Deus. Entenda que submissão tem a ver não com você ser escravo, nem fazer aquilo que é obrigado, que a pessoa obriga, mas sim o que as Escrituras estão comandando que você faça. E se você já leu a Bíblia, você, mulher, vai saber claramente o que você tem que fazer e como você deve agir. 1 Pedro capítulo 3, verso 6. É o que vemos em Sara, que foi obediente a Abraão e até o chamava de seu Senhor. Ei, pastor, agora forçou, hein? Dela vos tornareis filhas se praticardes o bem, e não vos deixardes dominar por qualquer temor. Do exemplo mais geral, passa-se agora um caso específico que fala de Sara. Como Abraão era o pai do povo judaico, e depois pai da fé para os cristãos, assim Sara é considerada a mãe das mulheres do povo de Deus e uma referência. O verbo provavelmente indica uma ocasião específica na qual isso aconteceu, talvez a conversão, talvez o batismo. O sentido é que elas passaram a fazer parte do povo de Deus, e a partir do momento que passaram a fazer parte do povo de Deus, tem que mudar o seu comportamento, ou então não faz parte do povo de Deus, que é aquilo que eu brinco com você. Se a igreja para você não te traz princípios que você quer seguir, abandona, vai fazer o que te agrada. Entenda que tudo tem consequência. Todas as decisões, elas têm consequência. Se eu decidir me afastar de Deus e viver a minha vida segundo o meu coração, há consequências. E você vai pagar por elas. Se você receber um prêmio, também o louvor é seu. Mas a maior probabilidade é se afastar dos caminhos do Senhor, vai te causar um problema enorme. Muitas vezes irremediável.
não dá para voltar atrás. Pedro pode dizer às mulheres das congregações cristãs que elas, a partir do seu proceder, elas se tornam filhas de Sara. Sara é elogiada porque obedeceu a Abraão, seu esposo. Obedecer é uma palavra diferente, mas carrega o sentido de submissão. Obedecer não é obedecer a tudo. Às vezes as pessoas, em especial os homens, gostam de usar essa palavra submissão, ou esse contexto de obediência, para forçar as mulheres a fazer algo que elas não querem. A submissão, como nós já falamos, ela tem que ser voluntária. Da mesma maneira que você servir ao Senhor é algo que tem que ser feito de forma voluntária. Se o Espírito Santo de Deus não convencer a pessoa, não há pastor, não há marido, não há encontro que possa fazer e convença a mulher a agir como ela tem que agir. Por isso que nós dependemos do Espírito. Esse mesmo quadro, ele funciona para o homem. Homens irredutíveis, homens grosseiros, broncos que não se mudam e não se corrigem. E a mulher vai passar o tempo orando até que o Espírito Santo a constranja a mudar. O sentido é que há o termo da submissão. É difícil saber exatamente qual acontecimento específico que está falando da vida desse casal, em que a mulher Sara, ela respondeu a Abraão como seu senhor. Mas nós voltamos ao contexto da funcionalidade. O homem não é superior à mulher no sentido de mais inteligente, mais capaz, mais nada. Ele é igual à mulher. Só que funcionalmente Deus colocou o homem como cabeça do lar, e apesar dessa ser uma posição de destaque, ela tem uma série de responsabilidades que vai nos ser cobrada. Tem passagens que diz que se nós não cuidarmos da nossa esposa, como Jesus Cristo amou a igreja, as nossas orações não nos serão ouvidas. O Paulo vai comigo. Dois aspectos da vida das mulheres cristãs são indicados então, servindo-nos como exortação. Primeiro, as mulheres elas têm que viver segundo a prática do bem. E nisso elas se inserem no que foi dito a todos os cristãos. Ativamente deve ser isso que elas continuam a fazer. Você tem que viver na prática do bem. O que é o bem? Que é a palavra de Deus diz. Não é o que o pastor Paulo fala. É o que a palavra de Deus diz. Se você não ler as Escrituras, você não vai saber o caminho que você vai trilhar. Pensa num cara ruim de direção. Eu vou 10 vezes com o meu caminho, porque eu ponho 10 vezes o GPS. E eu ainda erro. Uma característica minha. Se você não tem a direção, você vai errar sempre. Mulheres, leiam as Escrituras para saber aonde que vocês têm que caminhar e o que vocês têm que fazer. Eu não quero fazer, eu não quero me submeter. Eu acho que essa palavra é uma palavra velha. Amém. Falava hoje pela manhã. Eu tenho gerência na minha casa. Eu não tenho gerência na casa de vocês. Mas saiba que tem consequências. Nós temos filhos que vivem nos olhando. O que nós fazemos, eles tendem a replicar. É natural. E em especial se for coisa errada. Se prepare para administrar daqui a 5, 10 anos drogados, homossexuais, ladrões. O que eu fiz para merecer isso? Não fez a prática do bem. É muito sério isso. Já falei isso com o Alice e com o Ingrid, já falei com o Felipe e Rayane, falei com a Esther, já falei com o Benedito. O exemplo que vocês estão dando é o que os seus filhos vão seguir. Depois não adianta reclamar. Nós vamos ter todo o trabalho para arrumar, mas o problema está criado. A prática do bem. E nisso elas se inserem no que foi dito a todos os cristãos. Ativamente deve ser isso que elas estão continuamente a fazer.
Muito provavelmente o pano de fundo aqui é da mulher virtuosa, que é Provérbios 31, de 10 a 31, que eu não vou ler, você já deve ter ouvido 10 vezes isso aí. Veja lá o que se espera de uma mulher que é considerada por Deus como virtuosa. O que se espera da mulher? O que Deus espera da mulher? Pastor, eu não quero nada disso. Amém. Vou continuar te amando. Se você me chamar para comer na tua casa, eu vou continuar indo. Vamos sair, não tem problema nenhum com isso. Porque eu vou dar conta do que eu falo para vocês, e da minha esposa e da minha filha. Então, nosso filho está lá em Cuiabá, ele já é maior de idade, eu não dou conta mais dele. Eu dou conta delas duas. Eu vou me responsabilizar perante Deus. Vocês também vão se responsabilizar perante Deus do que vocês estão fazendo. O segundo aspecto, não temendo perturbação nenhuma, porque o mundo vai te perturbar. Vai falar que você é trouxa. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem que você é trouxa? Larga, faz, chuta, briga. O sentido geral da frase é que as mulheres não tenham medo de algum problema que lhes possa acontecer. Pastor, eu vou ficar em casa. Eu vou abrir mão do meu trabalho. E se ele me largar? Lembra do exemplo que eu te dei da mulher? Da moça que foi cuidar? O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Estude, seja capacitada, mas cumpra aquilo que o momento da sua vida está te proporcionando. Dentro do nosso quadro familiar, eu tenho uma filha, graças a Deus, hiper responsável, que eu não me preocupo com ela em relação a estudos. Então a minha esposa ela tem um pouco mais de liberdade para desenvolver algumas coisas. E ela se alegra em fazer isso. E eu apoio em relação a isso. E nós temos que ver que cada situação é uma situação. Nós não podemos criar uma caixa, um cercado e achar que todas as mulheres elas vão encaixar naquele cercado, porque não vão. Situações diferentes merecem decisões diferentes, mas as consequências existem. O foco volta novamente às esposas de maridos não cristãos e que poderiam estar sujeitos a algum tipo de ação repressiva da parte desses, pelo fato de seguirem uma fé diferente. Graças a Deus que nós não temos um caso desse aqui no vídeo. Mas se vier a ter, você vai ver como a pessoa sofre. Até cristãos, mais ou menos, a mulher sofre, ou o homem sofre. Nós lutamos com homens e lutamos com mulheres, mesmo dentro da nossa igreja, no contexto de pessoas que não querem viver o Evangelho. Pastor, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo interceda, que o Espírito Santo haja nesses corações e transforme o coração de pedra em coração de carne. É a ação que nós podemos fazer. E a função daquele que pega o conselho? Ser firme. Pode ser que ele tenha direito para chutar tudo para cima, mas será que é o esperado de Deus? O foco volta novamente às esposas de maridos não cristãos. Para elas, Pedro recomenda persistirem na prática do bem. Persistir na prática do bem não é apanhar, não é ser magoada, entristecida, humilhada, não é nada disso. Com isso a gente leva para a delegacia. Estão falando que a mulher ela tem que se esforçar na prática do bem, para que quem sabe, já que agiu errado, Deus possa converter o coração. Elas devem colocar o seu futuro nas mãos de Deus e dele esperar o bom andamento da jornada. Mulheres, encerra esse texto dizendo para você: confie em Deus, faz a sua parte. O que é a minha parte? Viver segundo a palavra de Deus, e espera que o resto está nas mãos do Senhor. Você vai ter uma vida feliz, você vai ter uma vida abençoada, não dá para saber, mas eu tenho certeza que no dia do juízo você vai ser encontrado como agradável perante os olhos do Senhor. E mesmo que você tenha uma vida difícil aqui na terra, volto a abrir aspas, não é apanhando, não é sendo humilhado, não é nada disso, nada, nenhum tipo de violência. Você não tem que suportar isso. Perante o Senhor, você vai ser encontrado como bem-aventurado, como agraciado, e não há título mais importante do que esse. Fiz a minha parte,
Combati o bom combate, Paulo falava. Fiz a minha parte, combati o bom combate, que agora eu espero a ação do Senhor. Amém, queridos? Amém, queridas? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, Senhor, por esse estudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, feito para que nós continuemos andando, independente da dificuldade da caminhada, independente do sol, Pai querido, que castiga as nossas costas, o sol da luta, o sol da dificuldade, Senhor, nos dá forças para continuarmos caminhando, glorificando ao Senhor, nos dá sabedoria para seguirmos tudo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e querido Deus. Amém, queridos? Amém. Semana que vem tem um prato especial para os maridos. Muito bem temperado, com muita pimenta para vocês. Amém? Graças a Deus, agradeço pela sua disposição de vir à casa do Senhor. Semana que vem, Santa Ceia do Senhor. Espero você. Santa Ceia é algo importante, não é algo que, eu tomo se eu quiser. Chama-se a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Pedimos, Pai querido, que o Senhor guarde o nosso caminho de volta, o Senhor guarde a nossa semana, as nossas decisões, a manutenção financeira das nossas vidas. Nos livre do mal, nos livre, Pai querido, das setas, nos livre, Pai querido, das enfermidades. Nos abençoe, Pai querido, para que, segundo a Tua vontade, nós possamos nos encontrar novamente domingo que vem, para glorificar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.